Uma ótima tarde a todos. Nós estamos iniciando agora a nossa escola sabática, a segunda dessa série que nós estamos iniciando agora. Eu sou o pastor Tiago, é um prazer ter você aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de todos. Nós vamos já entrar no nosso assunto propriamente dito, mas antes eu quero convidar você a fazermos uma oração pedindo a graça, a iluminação de Deus, sem o qual nós não somos nada e não podemos nada. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, é com a permissão do Senhor e pela graça do Senhor que nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui sobre esta terra e estamos aqui, Senhor, podendo abrir a Tua palavra e refletir um pouco sobre ela. Pai, o Senhor tem sido muito gracioso para conosco. Tem, Senhor, limitado as nossas provas, tem controlado, Senhor, o mal nas nossas vidas, tem nos dado o alimento, a proteção, a saúde necessária e o que é mais importante do que tudo isso, Pai, tem preparado um caminho eterno para cada um de nós. Não existe bênção maior do que esta. Pai, então neste momento eu agradeço ao Senhor e peço que o Senhor abençoe, Pai, estes minutos nos quais nós vamos pensar um pouco mais acerca do Senhor e acerca da Tua palavra e acerca daquilo, Pai, que os Teus servos têm vivenciado ao longo da história. Eu quero agradecer, Pai, pela vida de todos aqueles que estão acompanhando agora ou vão acompanhar depois. Também a irmã Suiane, o irmão Clairton, que está aqui comigo também. Que o Senhor abençoe a vida deles. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. O que é Deus para você? Eu queria começar levando você a refletir. Para você, se você fosse chamar Deus ou comparar Deus a algo, o que Deus seria para você? A Bíblia chama Deus de muitas coisas. Chama Deus de guerreiro, chama Deus de juiz, chama Deus de rocha e um monte de outras coisas. Mas hoje nós vamos estudar sobre uma das formas como Deus é chamado e é uma das formas mais próximas do ser humano. Eu diria que é uma das formas que mais tocam o coração do ser humano. Vamos já descobrir uma das formas pelas quais Deus é chamado e sobre a qual nós vamos refletir hoje, tá bom? Mas antes eu gostaria de lembrar que no nosso estudo anterior nós começamos a analisar o credo dos apóstolos, palavra por palavra ou parte por parte. Como nós vimos, o credo dos apóstolos, ele tornou-se um documento muito importante ao longo da história da igreja, ao longo do período em que a igreja tem estado na terra. Há quem diga até que os próprios apóstolos foram os responsáveis por elaborar esse documento. Nós não temos certeza em relação a isso. O que nós sabemos é que desde o início esse documento ele foi muito importante. Por quê? Porque ele de certa forma resume as doutrinas centrais da nossa fé, as doutrinas centrais da fé cristã. Por isso ele é chamado de credo e é chamado de credo dos apóstolos. Então, nós começamos a analisar pela primeira palavra, que é a palavra creio, em português, e que vem da palavra latina credo, eu creio. E nós vimos como é interessante que essa é a primeira palavra, eu creio. E ali na ocasião passada, eu pude compartilhar algumas características bíblicas do que significa crer. Nós vimos que crer é uma decisão pessoal, é uma decisão inteligente, é uma decisão difícil, pública, mas que traz recompensa. Amém? Então, essa foi a primeira palavra que nós estudamos. Estou recapitulando o nosso estudo anterior. Porém, essa palavra creio, ela não costuma ficar bem sozinha, não é verdade? Ela normalmente pede um complemento. Ela levanta uma pergunta. Quando alguém diz eu creio, logo a pergunta que se faz depois é: em que você crê ou em quem? Ninguém diz apenas eu creio, sem também especificar em que crê ou em quem crê. E as respostas para essa pergunta, elas podem ser várias. Alguém pode dizer, por exemplo, e realmente diz, eu creio naquilo que eu vejo.
Algumas pessoas são assim, algumas pessoas têm levado uma vida assim, uma vida de crença, uma vida de acreditar naquilo que vem. São pessoas que nós podemos chamar de materialistas, porque acreditam apenas na matéria, acreditam apenas naquilo que é visível, que é palpável aos sentidos. São pessoas que vivem à la Tomé. Eu só acredito vendo. E de fato muitas pessoas, como eu disse, elas vivem assim. Elas não acreditam no sobrenatural, elas não acreditam no espiritual, elas não acreditam no mundo por vir. Por quê? Porque nada disso pode ser visto, né? Não sei se você conhece alguém assim, ou se você é alguém assim, mas de fato algumas pessoas vivem desta forma, crendo apenas no que podem ver. Outras pessoas poderiam responder: eu creio em deuses, no plural. São pessoas que acreditam que não existe apenas um Deus, e sim que existem vários deuses. Vários deuses. Há pessoas que creem que a natureza é um Deus. Há quem acredite que os outros seres humanos são deuses, os astros são deuses. Os mitos criados pelo homem representam deuses que existiram de verdade. Então há pessoas que são politeístas. Muitos teístas que acreditam em Deus, no caso, em vários deuses. Então há quem não acredite a não ser aquilo que vê, e há quem acredite em mais de uma divindade. São respostas que podem ser dadas à pergunta: em que ou em quem você crê? Porém, existe uma terceira pergunta, ou uma terceira resposta para essa pergunta. E a terceira resposta é: eu creio em Deus. Não no plural, mas no singular. Eu creio em um Deus. E é exatamente assim que está no credo, no qual nós estamos estudando. Quem elaborou o credo acreditava assim. Apesar de não ver, acreditava em Deus. E apesar de muitos dos antigos acreditarem em vários deuses, quem elaborou o credo acreditava apenas em um Deus. Eu creio em Deus. É assim que o credo continua. Eu acredito em Deus, no singular. Eu não vejo, mas eu creio nele. Eu acredito nele. É uma confissão pública, uma confissão de fé. Eu acredito em Deus. Você acredita em Deus, neste Deus? Como é o Deus no qual você acredita? Como ele se apresenta nas Escrituras? Como ele se apresenta na palavra? Quem elaborou o credo afirma crer em Deus e ele vai além. Ele dá características deste Deus no qual ele acredita. E hoje nós vamos estudar a primeira dessas características, eu espero que dê tempo. Vamos estudar a primeira característica deste Deus no qual o credo, quem elaborou o credo acreditava. E a primeira característica de Deus citada no credo apostólico é Pai. Eu creio em Deus, Pai. Deus é Pai. Era assim que os elaboradores do credo acreditavam. Essa palavra, Pai, ela é associada a Yahvé, ao Deus do Antigo Testamento, pelo menos 14 vezes. Pelo menos 14 vezes Deus é chamado de Pai no Antigo Testamento. Um exemplo muito conhecido é o Salmo 68:5, no qual está escrito assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Olha que coisa linda. Pai dos órfãos, pai de quem não tem mais pai. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. As viúvas eram israelitas que não tinham proteção, que não tinham defesa.
Mas Deus era o juiz delas. Deus era o pai dos órfãos, de quem não tinham mais pai ou mãe, e Deus é o juiz das viúvas. Assim é Deus em sua santa morada. Isso no Antigo Testamento. E isso serve, irmãos e amigos, para desfazer aquela ideia errada que muitas vezes se tem, de que o Deus do Novo Testamento é o Deus de amor, e o Deus do Antigo Testamento é o Deus cruel, é o Deus que não ama, é o Deus que só manda matar. Essa é a ideia que muitos têm de Deus. No Antigo Testamento, Deus se mostra como um Deus impiedoso, um Deus irado, iracundo, um Deus que manda destruir tudo. Mas observe, no Antigo Testamento Deus já começa a ser chamado de Pai. E Pai daqueles que não têm amparo. Pai daqueles que não têm proteção. Pai daqueles que não têm abrigo. O verso seguinte vai falar sobre Ele providenciando uma família para quem não tem. Então é esse o Deus que começa a se mostrar já na antiga aliança, no Antigo Testamento. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Um Deus que ama. Em toda a Bíblia, Deus é um só. Essa é uma ideia errada que muitos têm, mas é claro que Deus é um só. Então, no Antigo Testamento, Deus começa a ser chamado de Pai, e Ele é ainda mais, de forma ainda mais clara, no Novo Testamento. Um exemplo disso é a oração dominical, na qual Jesus nos ensina a orar a Deus chamando de quê? Pai Nosso. Mateus capítulo 6. Jesus ensina os seus discípulos: e vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu. Então o credo inicia chamando Deus com o mesmo nome que Jesus nos ensina a chamar na oração dominical, na oração chamada, conhecida como oração do Pai Nosso, chamando Deus de Pai. Nós precisamos nos apropriar disso, irmãos e amigos. Precisamos entender que Deus, Ele quer ser o nosso Pai. Não apenas na teoria, mas também na prática, como nós veremos hoje, se Deus quiser. Então, como eu disse, no Novo Testamento, Deus também é chamado de Pai. Jesus dá o exemplo, nos ensina como nós devemos orar, chamando de Pai Nosso. E o apóstolo Paulo, ele vai continuar. O apóstolo Paulo escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento, pelo menos 13 epístolas. Eu digo pelo menos porque não se tem certeza acerca de quem escreveu Hebreus. Alguns acham que foi ele, então seriam 14. Mas, tirando essa, com a qual nós temos dúvida, que é Hebreus, Paulo escreveu com certeza 13 epístolas. E sabe o que é interessante? Em todas as 13, ele chama Deus de Pai. Em todas as 13. E é no início de cada carta. Na saudação inicial, ele saúda a igreja, ele saúda a quem ele está escrevendo, dizendo da parte de Deus, nosso Pai. Nosso Pai, no plural. Ele não diz meu Pai. Como Jesus nos ensinou, ele diz nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Interessante que das 13 cartas que Paulo escreve, em aproximadamente 8, ele inicia chamando Deus de nosso Pai, e nas outras 7 ele chama Deus apenas de Pai. Mas em todas ele usa essa expressão para se referir ao Senhor. Então, como dizem alguns, e eu até já repeti hoje, Deus é Pai. Deus é Pai. Mas a pergunta que se faz é: de quem Deus é Pai? Talvez alguns vão estranhar minha pergunta e vão dizer: de todos, é claro. Deus é Pai de todos. Será? Alguns nomes, ou alguns filhos, chamados de filhos de Deus, na Bíblia são, primeiramente, Israel. O povo de Israel, a nação de Israel, é chamada de filho de Deus na palavra de Deus. Olha, por exemplo, Êxodo, capítulo 4, versos 22 e 23. Esse é o primeiro filho claramente chamado de filho de Deus. Não é um filho
é ser humano, é uma nação, é um país. Deus chama um país de filho, é um povo, digamos assim. Então, Êxodo 4, 22 e 23. Olha que texto lindo. Dirás a Faraó, Deus falando a Moisés, que iria a Faraó, ele diz: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Primogênito é o primeiro. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então Israel, o povo de Israel aqui chamado por Deus claramente de filho de Deus. E Israel estava escravizado no Egito, e Deus envia Moisés para que liberte o seu filho, Israel, o povo de Israel, do Egito. Então, em primeiro lugar, Israel é chamado de filho de Deus. Em segundo lugar, Jesus Cristo é chamado de o Filho de Deus. Versículo talvez mais conhecido da Bíblia é João 3:16. Creio que muitos sabem de cor, mas para quem não sabe, ele diz assim, João 3:16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Filho de Deus, no singular. Por quê? Porque ele é o único que foi gerado por Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Filho legítimo de Deus, digamos assim, né? O próprio Filho de Deus enviado pelo Pai para salvar a humanidade. Então Israel, o povo de Israel é chamado de Filho de Deus. Jesus Cristo é chamado de o Filho de Deus, unigênito de Deus. Mas sabe, Deus, ele tem a capacidade de adotar outros filhos. E é por isso que, em terceiro lugar, os crentes são chamados de filhos de Deus. Entenda, por favor, eu não estou falando aqui de crentes no sentido religioso, né? Tem o da religião tal e tem o crente, né? O evangélico. Não estou me referindo ao evangélico. Crente aqui eu estou falando daquele que crê em Deus, independente de religião, porque a religião não salva ninguém. Religião não é um caminho para o céu. Jesus Cristo é o caminho para o céu. Então, aqui nós vemos algo que pode espantar muitas pessoas. Eu vou falar sobre isso um pouco. Para muitos, todo ser humano já nasce filho de Deus. Para algumas pessoas, todo ser humano já nasce filho de Deus. Porém, não é isso que a Bíblia nos ensina. Não no sentido espiritual. Todos são criados por Deus. Mas no sentido espiritual, nós não nascemos filhos de Deus. Então agora eu queria compartilhar com você a realidade sobre isso. E se tiver criança espiritual na sala, por favor, tire. Porque o que eu vou dizer agora pode ser algo chocante para algumas pessoas. Mas é exatamente o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz algumas coisas não muito positivas acerca do estado espiritual no qual nós nascemos. Está preparado para ouvir? A Bíblia mostra, em primeiro lugar, que nós não nascemos filhos, e sim criaturas de Deus. Exatamente isso que você ouviu. Nós não nascemos filhos, e sim criaturas de Deus. Marcos 16:15. Contém uma ordem de Jesus dos seus discípulos irem pelo mundo inteiro e pregarem o Evangelho. Agora, olha o que o versículo diz, Marcos 16:15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não diz para ir pelo mundo e pregar o Evangelho a todos os filhos de Deus. Ele não chama os seres humanos que ainda não conhecem Deus de filhos.
Ele chama os seres humanos que ainda não conhecem Deus de criaturas. Eles são criação de Deus. Eles foram criados por Deus, mas ainda não se tornaram filhos. E é por isso que o Evangelho tem que ir até eles. Porque se eles já fossem filhos, para que pregar? Para que ir a outras nações? Para que o esforço? Para que o sacrifício de levar a palavra de Deus a todos, se todos já são filhos? Qual seria a necessidade disso? Porque nem todos são filhos, que é necessário ir para que eles se transformem de criaturas, criados por Deus, que é um grande privilégio, se tornem filhos de Deus, que é um privilégio ainda maior. Então aqui nós vemos claramente, Jesus ordena que se pregue o Evangelho a toda criatura. É o que o ser humano é, antes de conhecer Deus. Criado por Deus, porém ainda não filho. Então essa é a primeira informação acerca do estado no qual nós nascemos. Segunda informação é um pouco mais pesada. A Bíblia mostra que nós não somos filhos, nós não nascemos filhos de Deus, e sim do diabo. Talvez alguns não vão gostar, mas olha o que o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. João, capítulo 8, verso 44. Palavras de Jesus. Ele diz assim, João 8, 44. Vós sois do diabo. Sabe para quem Jesus estava falando isso? Para os religiosos da sua época, para os fariseus, para os conhecedores da Bíblia, mas que não praticavam. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Não são palavras minhas, repito, palavras de Jesus. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, falando do diabo, foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus olha para aquelas pessoas e diz, vocês são filhos do diabo. Que Jesus corajoso de dizer isso para aquelas pessoas tão religiosas. Então é possível, olha que coisa triste, é possível alguém ser religioso e mesmo assim não ser filho de Deus. Quem está mostrando essa possibilidade é o próprio Jesus. Então nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos filhos do inimigo de Deus, porque nós crescemos querendo fazer a vontade do mal. A vontade do mal, o mal sopra no nosso ouvido, nós vamos lá e fazemos o que ele indica. Quem aqui nunca agiu assim? Todos nós já agimos assim. Então nós nascemos nessa condição triste, de filhos do inimigo de Deus, fazendo a vontade dele. Em terceiro lugar, uma terceira informação bíblica é que nós não nascemos filhos de Deus, e sim filhos da ira. Filhos da ira. Quem fala sobre isso é o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2 e verso 3. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 3. Efésios 2 e 3 diz assim. Vamos começar do 1 para a gente entender o contexto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que é que nós éramos por natureza? O que é que nós éramos por nascimento? Éramos filhos da ira.
Ser filho significa estar debaixo, significa ter a característica. A ira era o que nós merecíamos por nascimento, porque nós nascemos em pecado. Nós nascemos em pecado, nós herdamos o pecado dos nossos pais. Então é assim que nós nascemos. E algo precisava ser feito para que nós não recebêssemos a ira de Deus. E a boa notícia é que esse algo foi feito. O preço pelos nossos pecados foi pago na cruz do Calvário. Então, apesar da Bíblia dizer que ninguém nasce filho de Deus, a não ser Jesus Cristo, a Bíblia também mostra que qualquer um pode se tornar filho de Deus. Todos podem se tornar filhos deste Pai tão poderoso e tão amoroso que é o nosso Deus. Você que me escuta agora, você que está participando desse estudo, você pode se tornar filho de Deus. E a pergunta é, pastor, como isso acontece? Se não é pelo nascimento, não é porque eu nasci do meu pai e da minha mãe que eu sou filho de Deus, como é? Se não é pela religião, porque Jesus disse para os religiosos da sua época que eles eram filhos do diabo, como é? Se não é por nascimento, se não é por merecimento, se não é por religião, como alguém se torna filho de Deus? E a resposta, ela é tão simples que até uma criança é capaz de entender. Jesus fala sobre isso. Aliás, João fala sobre isso, acerca de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, versos 11 e 12. Você pode abrir lá? João 1, 11 e 12. Glória a Deus. Estava tentando abrir aqui, mas não estou conseguindo. João. Não estou abrindo aqui o chat. Não sei se alguém está mandando a paz do Senhor. Pois é, mas eu não estou abrindo aqui, não estou conseguindo abrir aqui. Mas amém. João 1, versos 11 e 12. Dando continuidade aqui, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu vou repetir o verso 12. Mas a todos, não alguns, mas a todos quantos o receberam, aquele que foi rejeitado pelo seu próprio povo, Jesus Cristo, foi rejeitado por alguns. E alguns ainda hoje rejeitam Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que notícia maravilhosa da palavra de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Isso deveria nos entristecer, porque Deus é um Pai amoroso, maravilhoso. Mas ao mesmo tempo a Bíblia vem e mostra que um caminho foi aberto para que possamos nos tornar filhos de Deus. E esse caminho se chama fé em Jesus Cristo. Fé, confiança em Jesus Cristo. Sabe, às vezes algumas pessoas perguntam assim: quem é que escolhe quem? É Deus que me escolhe ou sou eu que escolho Deus? Tem gente que diz assim: não fui eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. Mas eu olho para João 1:12 e aqui fala daqueles que receberam Jesus. Então Deus, Ele nos quer.
Deus nos ama, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a chance e a oportunidade de escolhermos a Ele. E como é que nós escolhemos Deus? Recebendo o Seu Filho como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então, quando nós fazemos isso, quando nós abrimos o coração para crer, eu creio em Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, aí a palavra de Deus está dizendo que Deus me dá o direito, o poder de me tornar, eu não nasci, de me tornar filho dele. Mais claro do que isso, impossível, meu irmão. Esse é o ensino claro da palavra de Deus, em João 1, 11 e 12. Isso é confirmado por muitos versículos. Eu queria confirmar só por meio de outro, do apóstolo Paulo, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus para confirmar se o credo está correto, né? Como eu disse sábado passado, a nossa fonte de autoridade não é o credo. O credo ilustra as verdades centrais, mas a nossa fonte de autoridade é e sempre será a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo em Gálatas 3 e 26 também é muito claro. Ele diz: pois todos vós, olha mais uma vez a palavra todos, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o nascimento. É isso que o texto diz? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante ou por meio da religião. É a religião que salva, eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Não. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante, diz o apóstolo Paulo, a fé em Cristo Jesus. Nós não nascemos filhos, nós nos tornamos filhos de Deus quando decidimos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Algo sobrenatural acontece. Deus que nos criou se torna o nosso Pai, que agora vai cuidar de nós de uma maneira sobrenatural, especial, inigualável, como nosso Pai. É o que a Bíblia nos ensina. É o que o credo nos mostra e é o que a Bíblia nos ensina. E aqui eu pauso para fazer uma pergunta muito importante. Eu sei que isso é um estudo acerca do credo, mas como nós vimos, a fé, ela é individual, ela é pessoal. Por isso eu gostaria de perguntar: você já se tornou filho de Deus? Você já tomou a decisão pela qual alguém passa de criatura para filho? Essa decisão é colocar a fé em Jesus. E essa fé não significa acreditar que Ele existe apenas. Fé significa depender. Fé significa entregar-se. No momento em que você se entrega a tua vida para Jesus, de coração, algo sobrenatural acontece. Novo nascimento espiritual acontece. Sabe, quando alguém corre um grande perigo de morte, alguém diz, nasceu de novo. Pois é isso que acontece com quem crê em Jesus. Estava correndo perigo de sofrer a ira de Deus, mas nasceu de novo, porque conheceu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Glória a Deus, podemos dar um glória a Deus por causa disso, de tamanho privilégio. Deus faz uma reviravolta na nossa existência, na nossa vida. E nós que antes éramos distantes, agora nos aproximamos por meio de Jesus. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina sobre como se tornar filho de Deus. Perguntei se você já se tornou, porque isso vai nos levar ao ensino bíblico acerca dos privilégios de filho. Todos nós sabemos que um filho, ele tem deveres e ele tem direitos. O filho de Deus não é diferente. Ele tem deveres de filho e ele tem direitos de filho. Olha que coisa maravilhosa. Nós não apenas nos tornamos filhos de Deus,
mas nós recebemos os direitos de um filho legítimo de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, meu amado, minha amada. E é sobre alguns desses privilégios que eu quero começar a falar hoje. Quais são alguns privilégios de filho de Deus? Primeiramente, anota aí: respostas às nossas orações. Respostas às nossas orações. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 7, versos 7 a 12. Como é bom estudar a palavra de Deus sem pressa. Eu sei que a vida está muito corrida, mas reserva aí um tempo, com calma, para estudar a palavra de Deus, tá bom? Mateus capítulo 7, versos 7 a 12, dizem assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Agora olha o verso 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha a promessa de Deus. Deus o Pai, Jesus aqui está prometendo. Se nós que somos pais humanos falhos, porque nós somos falhos, por mais que queiramos acertar, nós erramos. Se nós que somos humanos falhos, sabemos o que dá para os nossos filhos que nos pedem, nós não vamos dar uma coisa ruim se ele pedir uma coisa boa, vamos? Que dirá o nosso Pai Celestial? Vai dar coisas boas aos filhos que lhe pedirem. Qual é a promessa aqui? É que um filho de Deus vai receber coisas boas de Deus. Às vezes nós podemos até pedir o errado, porque nós somos egoístas, nós temos a nossa mente, ela não pensa muito, muitas vezes. Nós pedimos o errado, nós pedimos aquilo que vai nos destruir. Mas o nosso Pai, Ele vai nos dar coisas boas. É claro que Deus, sendo o Criador de todos, Ele pode dar coisas boas a todos. Mas existe ou não existe uma diferença entre você dar algo para alguém que você conhece e você dar algo ao teu filho? Existe ou não existe uma vontade maior de dar presente ao teu filho do que dar a alguém que você que não é filho teu? Existe ou não existe essa diferença? Com Deus é a mesma coisa. Deus é gracioso para com todos. Jesus disse que Ele é gracioso até para com os maus, para com os ingratos. Mas é claro que Ele vai tratar de uma forma especial aquele que for seu filho, aquele que for sua filha. Então esse é o primeiro privilégio de filho de Deus: respostas às nossas orações. Nós obteremos respostas. Segundo privilégio, herança. Quem é filho tem herança, se o pai tiver algo, claro, né? Se não tiver só dívida, o filho vai ter herança, vai participar da herança do seu pai. Olha o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 17. Romanos, capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus! Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós temos uma herança celestial. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós
temos a promessa de participar da herança, de tudo aquilo que pertence a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, fazendo uma pausa para refletir, o quão errado é um filho de Deus se entristecer demais ou se alegrar demais com as coisas desta terra. Por que nós vamos nos alegrar demais com as coisas na terra, se as coisas da terra são passageiras e se nós temos coisas muito mais valiosas no céu? Por outro lado, por que nós vamos nos entristecer demais se nós não temos muito aqui, mas é-nos prometida uma herança inacessível no céu, uma herança que não se destrói? Então aqui nós vemos que o fato de entendermos que nós temos uma herança deve mudar em nós a maneira de nos alegrarmos ou de nos entristecermos com as coisas da terra. Eu não vou me alegrar demais com o que eu tenho aqui, nem eu vou me entristecer demais com o que me falta. Por quê? Porque o que me falta aqui eu tenho lá, e o que eu tenho aqui vai passar. O importante é a minha herança eterna. É assim que o crente deve ver as coisas materiais, não tão importantes como as que estão aguardando os filhos de Deus no céu. Terceiro privilégio de filhos de Deus, estamos vendo Deus como nosso Pai. Ser o nosso Pai, nós somos filhos, e como filhos nós temos intimidade com Deus. Romanos ainda, capítulo 8, versos 14 a 16, dizem assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, confirmando o que eu acabei de dizer. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. No verso 15, a frase Abba, Pai, explica o relacionamento de intimidade e confiança que existe entre o Filho de Deus e Deus. Essa palavra Abba é uma palavra aramaica que significa simplesmente pai, só que com a conotação afetiva, de paizinho, de pai perto, de pai próximo. Então é assim que um filho de Deus pode chamar Deus, de meu papai, de meu paizinho, de meu pai íntimo, meu pai próximo. Olha que honra, que privilégio nós temos, irmãos, de termos intimidade com esse Deus que, como o próprio credo vai dizer, criou os céus e a terra. É o nosso paizinho, é aquele que está próximo de nós, é aquele com quem nós temos intimidade. Você está desfrutando dessa intimidade com Deus? É claro que intimidade aqui não significa, não é porta para irreverência. Algumas pessoas confundem intimidade com irreverência, tratam Deus com irreverência, e não é assim que Ele merece ser tratado. Devemos respeitar Deus como respeitamos o nosso Pai, porém com essa proximidade, de poder ser íntimo dEle, poder contar os nossos segredos para Ele. Paizinho, afetuoso, íntimo. Esse é outro privilégio de sermos filhos de Deus, intimidade com Deus. Quarta, fazer parte da família de Deus. Efésios 2:19. Efésios 2:19. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, já não sois distantes, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E sois da família de Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus, nós não nos tornamos apenas isto. Nós nos tornamos também participantes
da família de Deus, que é a Igreja de Deus. Isso é, digamos assim, uma espécie de cumprimento do que está escrito lá no Salmo 68:6, que diz assim: Deus faz o solitário morar em família. Como é que Deus faz o solitário morar em família? De muitas formas, dando uma família carnal para ele. Mas também Deus faz isso dando uma família espiritual para ele. É o que a igreja faz. Quando alguém toma uma decisão aqui na nossa igreja, eu costumo dizer isso para ela: a partir de agora você tem uma família, mais uma família na terra, que é a igreja. Porque é isso que a igreja tem que ser, a família para aquele que crê. Então Deus não apenas se torna o nosso Pai verticalmente, mas Ele nos dá uma família horizontal, uma família espiritual, que é a igreja. E isso deveria ser visto como um privilégio, sabia? Apesar de muitos e cada vez mais pessoas nos dias de hoje estarem desprezando a igreja, estarem desprezando a congregação, querem aceitar Deus, rejeitando a família de Deus. E eu queria dizer que biblicamente não dá. Se você aceita Deus, você tem que receber também a família de Deus e ser recebido pela família de Deus. As duas coisas andam juntas. Não existe crente sem igreja. Não existe filho sem família. Isso é algo que nós vemos muito claramente na igreja, na Bíblia. Ah, pastor, mas a igreja é cheia de defeitos, a igreja é cheia de hipócritas. Talvez é por isso que ela é chamada na Bíblia de família. Você conhece alguma família perfeita? A tua família carnal é perfeita? A igreja também não é. Mas é a família de Deus e é a família do cristão na terra. Por mais imperfeita que ela seja, é a família de Deus. E Deus quer que o cristão esteja inserido nela, participando dela, recebendo sustento espiritual dela e contribuindo para o sustento espiritual da família de Deus. Então isso é algo muito importante. Não se deixe abater pelas imperfeições da igreja. Eu digo para vocês, eu sou pastor há muitos anos. E se eu fosse me deixar abater pelos defeitos da igreja, eu já teria deixado de ser pastor. Mas sabe por que eu não fiz ainda? E nem pretendo fazer, deixar de ser servo de Deus? Porque primeiramente eu sei o que a igreja é. Eu sei o que a igreja é. Ela é imperfeita, mas ao mesmo tempo ela é o povo de Deus. Ela é o povo de Deus na terra. E eu não vou desistir da igreja, assim como eu sou imperfeito, mas Deus não desiste de mim. E Ele também não desiste de você. Meu conselho então, escolha uma igreja, não fique de igreja em igreja não, viu? Escolha uma família, uma igreja e enxergue essa igreja como ela é. Família de Deus e tua também. Diga, essa é a minha família espiritual na terra. Eu vou me dedicar a ela. Eu vou servir a Deus aqui com os meus irmãos. Amém? Quinto privilégio de sermos filhos de Deus, estamos nos aproximando do fim. Sermos irmãos de Cristo. Hebreus 2:17. Hebreus 2:17. Você está dando para ouvir aí, mas o som aqui nas redondezas está forte, viu? Tomara que não esteja dando para ouvir aí. Hebreus 2:17 diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, falando de Cristo, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Fala de Jesus aqui se referindo aos crentes como seus irmãos. É isso que nós somos de Cristo, irmãos. E esse é um tremendo benefício, né? Um grande privilégio.
Eu tenho 8 irmãos e nós não estamos sempre próximos uns dos outros. Nos aproximamos muito nestes dias, por conta da doença e do falecimento do meu pai terreno, João Batista, o melhor pai que já existiu na terra. E apesar de não estarmos próximos, eu tenho alegria, eu tenho orgulho, um orgulho não pecaminoso, claro, né? Eu tenho satisfação de ter estes irmãos. Eu me alegro com cada um deles. Tem os seus defeitos? Tem, como eu tenho os meus, mas eu me alegro com eles. Agora imagina saber que Jesus Cristo é meu irmão. Ele me chama de irmão porque Ele é Filho de Deus e através do sangue dele eu me tornei também. E agora eu sou Filho de Deus e irmão de Cristo. Primeira vez que eu entendi isso na palavra de Deus, eu era bem mais jovem. E eu confesso para vocês que eu saí por aí cheio de orgulho. Eu sou irmão de Jesus. Eu fazia dizer para as pessoas: Jesus é meu irmão. Esse é outro privilégio que nos tornarmos filhos de Deus traz para nós. Nós somos irmãos de Cristo. Glória a Deus. Sexto privilégio, são só 7, estamos concluindo. Nós recebemos o nome de Deus. 1 João 3:1. Primeira epístola de João, não é o Evangelho. Capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é um nome que nós recebemos. Nós somos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Lembra quantas vezes na Bíblia Deus mudou o nome de alguém? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Deus sabe do que nós éramos chamados antes. Deus sabe do que você era chamado antes. Talvez você nem sabia. Mas Deus sabe o que diziam de você antes de conhecer a Ele. Né? Nomes pesados muitas vezes. Talvez os teus pais, os teus parentes te chamavam de nomes desagradáveis. Os teus amigos, pessoas que não te conheciam também. E Deus sabia de tudo isso. Mas sabe o que Ele fez? Ele mudou o teu nome. Ele mudou, e Ele pode mudar a forma como as pessoas te chamam. Hoje elas te chamam de Zé Ninguém, né? Uma pessoa sem futuro, que no Ceará se usa muito essa expressão triste. Coisas erradas de se dizer para alguém. Aí Deus quer, sabe o quê? Deus quer te chamar e quer que te chamem de filho dele. É isso que Deus tem para mim e para você. De a partir de agora, no momento em que conhecemos a Ele, de sermos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Deus quer mudar o nosso nome. Deus quer mudar o teu nome. Deus quer mudar a maneira como as pessoas te chamam, te conhecem. Você crê nisso? Isso é para quem se torna filho. Porém, para concluir, Deus não quer mudar apenas o nosso nome. Deus quer mudar o nosso caráter. E é isso que Ele nos dá. Outro privilégio, sétimo e último, de sermos filhos de Deus, é a semelhança com Ele. Nós seremos semelhantes a Ele. Olha o verso 2. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Sabe tudo isso que eu disse aqui? Existe algo ainda maior. Quando nós nos encontrarmos com Ele, Ele vai nos tornar semelhantes a Ele. O filho normalmente lembra o pai em algo, ou no físico, ou no jeito, uma característica. Um dia, nós seremos semelhantes ao nosso Pai Celestial. Nós haveremos de vê-lo como Ele é e seremos semelhantes a Ele.
Nós cantamos um louvor que diz isso. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Hoje nós vimos então que uma das características de Deus, no qual nós cremos, no qual nós devemos crer, é que Ele é Pai. Você pode dizer isso? Creio em Deus, Pai. Eu queria terminar fazendo 2 convites. Primeiro, para você que ainda não se rendeu a Jesus, torne-se filho de Deus. Torne-se. Se você não nasceu filho, ninguém nasce. Mas todos nós podemos nos tornar filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Não tenha dúvida em relação a isso. Por alguns meses da minha vida, especialmente da minha adolescência e juventude, eu tive dúvida em relação a ser filho de Deus ou não. Sabe o que eu fazia? Eu me ajoelhava diante de Deus e dizia: Deus, se eu ainda não recebi Jesus, eu estou recebendo agora. E no outro dia eu continuava com dúvida, eu dizia: Deus, me perdoa, eu estou em dúvida. Se eu ainda não recebi Jesus e não me tornei filho de Deus, eu me arrependo e eu recebo agora. Até que veio um momento em que eu não tinha mais dúvida de que eu havia recebido Jesus e o Pai havia me recebido. Não termine o dia de hoje com dúvida se você é filho ou filha de Deus ou não. Abra o coração, se ajoelhe, receba Jesus como teu Senhor e como teu Salvador e se torne filho de Deus. Esse é o primeiro convite que eu faço. O segundo é: desfrute do estado de filho ou filha de Deus. Se você já se tornou, se você já creu em Jesus, não seja apenas de nome, seja filho de verdade. Existem os deveres, em outro momento a gente fala sobre ele, mas existem os privilégios, mansão celestial, herança, intimidade, fazer orações. Creia nisso, desfrute disso. Talvez você não tenha mais o teu pai terreno, mas você pode ter um pai celestial. Então, para quem ainda tem, e para quem ainda não tem um pai terreno, ou não tem mais, não deixe de ter o Pai celestial. Glória a Deus. Não deixe de ter Deus como teu Pai celestial. Amém? Na próxima oportunidade, se Deus quiser, nós vamos aprender outra característica deste Deus. Que Deus abençoe a vida de todos aqueles que por algum momento estiveram conosco, aqueles que persistiram até o fim. Que Deus abençoe a vida de todos, que continuamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, proteja. A nossa próxima transmissão ao vivo será no culto de domingo às 9 horas da manhã. Lembrando que no domingo nós temos 3 programações. Às 9 horas da manhã nós temos o culto das primícias. Na parte da tarde, entre 3 e 4 horas, nós temos a escola bíblica dominical. E às 18 horas nós temos o culto da família. Vai ser um prazer ter todos vocês participando conosco. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Deus abençoe a todos.